Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa quarta-feira, hoje, 23 de abril de 2025. Nós daremos início a mais um Evangelho no Lar. Hoje, quem irá coordenar o Evangelho é a Luciene Gonçalves. Luciene, fica com você. Boa noite, meus amigos. Então, inicialmente, antes de nós fazermos o nosso evangelho, o nosso estudo, façamos inicialmente a nossa prece, rogando a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a Jesus, que possa nos orientar, que possa nos guiar, que nosso evangelho hoje, que nosso estudo, possa ser agraciado com a presença dos nossos mentores espirituais e que possa, através dessas palavras, orientar aos espíritos encarnados e desencarnados as suas orientações em busca das palavras amigas, para que eles possam ser orientados em prol do seu conhecimento, da sua evolução em busca das palavras amigas, no conhecimento seu, Senhor Jesus, que eu possa, de alguma forma, ajudar a elucidar no seu caminhar. Que assim seja. Bom, pessoal, eu vou estar falando hoje sobre dai a César o que é de César, que está inserido no capítulo 11, que fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, tá? Então, o que fala sobre o versículo? Ele vai começar sobre uma passagem que diz o seguinte: os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então os seus discípulos, em companhia dos endondianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De que são esta imagem e esta inscrição? É de César. Respondeu-lhe eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se-lhes a resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus, versículo 22, item 15 a 22, e Marcos, versículo 12, item 13 a 17. Então, se a gente pode dizer sobre essa parte, essa passagem, o que Jesus quis dizer sobre isso? Ele quer dizer o seguinte, que a gente pode refletir sobre isso, que muitas vezes, durante o nosso dia a dia, a gente busca, em relação às outras pessoas, em relação à questão de inveja, por orgulho, por egoísmo ou por qualquer outro sentimento, a se deparar com uma outra pessoa que nos incomoda, por sua superioridade, de alguma forma se colocar essa pessoa em situações embaraçosas e que a gente possa denegrir a imagem dela, de alguma forma, porque a gente se incomodou,
com ela, né, com a imagem dessa pessoa, por algum sentimento que ela nos provocou, tá? Então a gente vai, de alguma forma, buscar uma situação que a gente possa denegrir a imagem dela, que a gente possa colocar ela em alguma situação que a gente possa machucar ou denegrir a sua imagem, porque a gente se sentiu incomodado com ela, tá? E a gente pode provocar situações diversas que possa macular a imagem dela, tá? Então, o que que a gente pode fazer isso daí? Então, a gente se torna um algoz daquela pessoa, tá? Quando a gente se torna algoz daquela pessoa, a gente se torna juiz, né? Porque a gente se quer passar por cima daquela pessoa, né? Outras vezes, a gente também se torna vítima de alguma situação, porque da mesma forma como a gente é algoz, alguém se torna algoz de nós. Por exemplo, alguém por inveja, por orgulho, quer pisar na gente, porque não gostou da gente, ou por uma opinião que a gente emite, ou por uma situação antipática, de antipatia, não gostou da gente, da nossa imagem, ou de alguma roupa que a gente vestiu, ou de uma opinião que a gente emitiu, aquela pessoa não gostou e provoca também uma situação que nos torna vítima daquela situação. E aí a gente acaba passando por essa situação. Quando isso acontece, a gente tem que se refletir naquilo que Jesus fez, né? No que passa por essa situação, no que o Jesus refere nessa passagem. Então, o que que Jesus diz? Ele simplesmente reconheceu a malícia daqueles fariseus, né, a astúcia, quando ele diz: hipócritas, por que vocês me tentam? Né? Por que tentais, né? Por que me tentais? Então, por que que ele diz isso? Porque muitas vezes, quando a gente acha, ele ressalta o quê? Muitas vezes, quando a gente acha que para amar ao próximo, a gente precisa enxergar a pessoa como ela é. Quando a gente se torna algoz de alguém, quando a gente provoca uma situação em que a gente quer machucar alguém, porque a gente não gostou, a gente deixa de amar aquele próximo, porque a gente não faz uma única coisa, que é se colocar no lugar de alguém. Então a gente não faz que é a máxima que Deus prega, que é amar ao próximo, que é amar ao próximo. Então, quando a gente, como os fariseus, eles provocam, faz essa questão da astúcia, dessa questão toda para tentar Jesus, eles não fazem a máxima, que é amar ao próximo, que é amar ao próximo, né? Como a si mesmo, né? Então a gente não ama o próximo, como a gente vai ler posteriormente aqui no Evangelho. Então, a questão proposta por Jesus, ela era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que se paga, que os romanos naquela época lhes impunham, havia feito o pagamento desse tributo como uma questão religiosa. Né? Ele era numeroso, partido de fundada contra o imposto. Então, o pagamento era constituído, pois, entre eles, de uma forma irritante, que se não seria uma pergunta feita a Jesus, ou seja, é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César um tributo? Então, os judeus, eles achavam que era errado pagar o tributo a César, porque eles eram judeus, então eles achavam errado pagar um tributo a um romano, mas eles questionavam Jesus.
Então, eles queriam que Jesus dissesse: é errado ou não pagar esse tributo? Então, havia uma armadilha em relação a isso para que Jesus dissesse. Então, eles contavam que se formulavam poder conforme a resposta incitar contra ele a autoridade romana, ou os judeus disseram dissidentes, mas Jesus, que lhes conheciam a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhe uma justiça, uma lição de justiça, com o dizer de que cada um lhe é dado o que lhe é servido, ou seja, dai a César o que é de César e a Deus o que lhe é de Deus. Essa sentença, que dai a César o que é de César, não deve, portanto, ser entendida como de um modo restrito e absoluto, como em todos os ensinamentos de Jesus. Há nela um princípio geral, resumido sob a forma prática e usual, que é deduzido de uma forma circunstância e particular, que é aquela que diz o seguinte: façais com o outro aquilo que gostaria que fosse feito com você. Ou seja, o que é aquilo que a gente faz? Se a gente for desmembrar o que dá a César o que é de César e dá a Deus aquilo que é de Deus, nós temos dois mundos, tá? Que Jesus diz bem o seguinte: quando você dá a César o que é de César, que os fariseus, que os judeus falam que em relação aos impostos, a gente pode entender que é o mundo material, são os deveres materiais, porque se você paga imposto, o que lhe é devido, é onde nós, seres humanos, vivemos, porque a gente vive em sociedade, são os deveres materiais. Tá? Então, se a gente vive em sociedade, nós devemos viver em sociedade, ou seja, a gente paga imposto, nós temos leis, nós devemos deveres sociais. Então, tudo isso nós temos regras a serem seguidas. Então, são deveres como obedecer respeito às autoridades, a um governo, por exemplo, a Constituição que a gente tem, a questão da justiça, o poder judiciário. Então, a gente deve viver em sociedade. Com aquela máxima, por exemplo, uma citação: a minha liberdade, ela termina quando começa a liberdade do meu próximo. Então, a gente deve viver em harmonia, em sociedade, saber viver em sociedade. Isso é um dever material. Tá? São princípios materiais que Jesus diz: dai a César o que é de César. É o mundo material, tá? Quando a gente estuda sobre as progressões dos mundos, então, desde o começo, quando vinham os profetas antes de Cristo, então já vinha a questão material, a progressão material. Quando veio Moisés, Abraão, toda aquela parte dos profetas, já vinha as leis que já moldavam a sociedade desde aquela época advinda a Jesus. Quando Jesus veio, também veio a questão como é que eu posso dizer? Quando a sociedade foi se moldando à época. E assim também veio até nos dias de hoje, a sociedade se moldando, se ajustando à atualização da sua progressão do mundo. Como a gente vive hoje num mundo de provas e expiações, e a Terra se ajustando e se transformando num mundo de regeneração, a sociedade também vai se ajustando e vai se moldando, vai se atualizando e vai progredindo para se passar para um mundo, para uma sociedade na qual os espíritos vão se tornar para um mundo de regeneração. Assim acontece também com os deveres
morais. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César e dar a Deus aquilo que é de Deus, que são os deveres morais, que é aquilo que a gente pensa nessa máxima. Vou fazer aquilo com o meu próximo, aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo. Então, é aí que a gente pensa nos deveres espirituais, na minha evolução moral, na minha evolução espiritual. Então, aí eu vou pensar na minha parte, da parte da minha, da caridade que eu vou fazer junto ao meu próximo, aquilo que eu não vou fazer, não vou julgar o meu próximo, eu vou fazer o quê? Vou dar amor ao meu próximo, amar ao meu próximo como amar ao meu próximo como a mim mesmo, vou fazer a lei do amor, a lei da caridade, o dever moral. Então, essas coisas todas em prol da fé e da caridade, tudo isso em prol do quê? Da minha evolução moral, da minha evolução espiritual. Porque é aquilo que eu vou dar a Deus, eu vou dar a Deus aquilo que é de Deus. Então, no meu, quando Kardec, dentro do livro dos Espíritos, ele pergunta, quando a gente faz, ele pergunta a questão do dinheiro, né? Se quando a questão financeira, se é bom a gente ter a questão financeira da parte financeira, se é bom para a gente ter, da questão do bem-estar, se é bom nós termos. Todos eles dizem que sim. Os espíritos dizem que é bom a gente ter a questão financeira, que é bom a gente alçar o nosso bem-estar, desde que nós façamos o bom uso dele. Nada em excesso, porque tem que ter um equilíbrio entre o lado material e o lado espiritual. Nada deve ser em excesso. Porque se a gente pesar tudo para o lado material, por exemplo, se eu pegar o meu lado financeiro, tudo meu para o lado financeiro, for tudo para o lado material, se eu pesar tudo do meu bem-estar, for tudo para o lado material e esquecer do meu lado espiritual, eu vou estar pesando para o lado, dai a César o que é de César. E cadê o meu lado espiritual? Cadê a minha evolução espiritual? Ela não vai estar ocorrendo, porque eu vou estar pensando somente para o lado material. Então, tudo aquilo eu vou contrair apenas dívidas. Por quê? Eu vou estar só fazendo o quê? Eu vou pegar meu dinheiro, vou gastar comigo, eu vou pegar meu dinheiro, vou pensar somente do meu lado estético, eu vou pensar somente na minha beleza, eu vou pensar em tudo que eu posso ter com conquista material que o dinheiro pode me fornecer. E o meu bem-estar, tudo que eu posso ter de bem-estar, mas eu não vou pensar na parte espiritual. A mesma coisa pode acontecer com o lado espiritual, em detrimento do lado material. Se eu focar somente em excesso do lado espiritual, viver dentro de uma igreja, viver dentro do centro espírita, viver somente focado dentro de da igreja evangélica e esquecer que eu tenho um lado material, que eu preciso compensar com o meu lado material, também não é bom, porque tem que existir um equilíbrio. Eu não posso dar uma mão e esquecer da outra, dar uma face e esquecer a outra face, porque tudo que a gente faz, de um outro lado dele vai ser cobrado. Então, a gente tem que lembrar que tudo, uma ação, ela rege uma reação. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, a gente tem que lembrar que tem que haver um equilíbrio. Porque se eu eu só quero pensar do meu lado espiritual em detrimento do meu lado material, não existe, não vai existir uma balança. Ela não pode, ela tem que estar sempre numa vibração
em linear, porque senão a gente nunca vai nessa progressão. Quando a gente diz, é mais que eu posso colaborar com vocês aqui sobre isso daí, que ele diz aqui no Evangelho. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto no Livro dos Espíritos, como eu já falei, é produzido pelo portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização entre todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para serdes amados. Como eu acabei de falar, façais pelos outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Então, eu sempre vou colocar. Geralmente a gente tem que ver a questão da empatia. Eu vou me colocar no lugar da pessoa, também posso pensar sobre essa questão da empatia, e sempre pensar assim, como eu já ouvi vários amigos no centro espírita, a gente pensar o seguinte: como Jesus faria se ele estivesse nessa situação? Como Jesus pensaria? Como Jesus faria? Eu acho que se a gente começar a pensar dessa forma, também seria uma forma de a gente parar um pouco, pensar um pouco e falar assim, não, vamos dar uma retraída antes de nós agirmos com impulso, porque dá o tempo da gente pensar, às vezes se colocar no lugar da pessoa, ver, analisar tudo o que está acontecendo e, às vezes, deixar de ser o algoz de alguém antes de nós julgarmos ao que está acontecendo, avaliar todas as situações e aí sim ponderar, às vezes, em vez de nós darmos uma palavra mais séria, dar às vezes um conselho errado ou uma palavra mais agressiva, a gente saber dosar, ou às vezes nem falar nada, às vezes só dar um abraço ou alguma coisa do gênero, a gente desmonta toda uma situação e aí a gente passa a fazer aquele amar ao nosso próximo, porque a gente se coloca no lugar da pessoa. E aí a gente consegue fazer como Jesus fez nessa passagem. A gente consegue desmontar toda uma situação e toda aquela energia que viria para nós, dentro daquela situação toda, ela é desmontada, e a agressividade que viria para cima da gente, se a gente se for vítima, né, daquela energia que viria, ela é desmontada e a pessoa fala, não é bem como eu achava que era, e simplesmente acaba. Isso a gente pode levar como ensinamento para todos os lugares, seja no nosso serviço, seja para nossa família, seja para para qualquer lugar, serviço, casa, centro, para o trânsito. É só a gente saber ponderar, falar assim: não, eu não vou responder dessa forma, não há necessidade de eu fazer esse tipo de comentário, porque a gente vai ter uma resposta muito mais benevolente do que se eu respondesse na mesma altura, porque a gente já sabe, a gente consegue visualizar toda uma situação como Jesus fez com relação aos fariseus, porque ele já entendeu o que os fariseus queriam com aquela pergunta, ele entendeu toda a malícia e conseguiu devolver a resposta, desmontando toda aquela situação. Quando ele diz aqui que dá sentença, dai a César o que é de César, ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem por esta postergação em seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem aos seus. Estende
mesmo aos deveres contraídos para com cada família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto com seus indivíduos em gerais. Ou seja, como eu já venho falando, quando você respeita a liberdade e o espaço de cada um dentro do espaço onde você vive, você vai estar dando àquela pessoa o que lhe é devido, seja o respeito, seja o amor àquela pessoa, o espaço onde ela vive. Então, você vai estar dando a ela tudo aquilo que ela precisa, ao mesmo tempo que ela possa estar dando a você, mesmo que no início ela não veja isso em você e ela não dê isso a você. Porque isso também pode acontecer. Porque quando a gente dá à pessoa aquilo que a gente gostaria que fosse dado a nós, a gente pode também não receber isso que nós estamos dando a ela. E tudo bem se isso acontecer. E tudo bem. Por quê? Porque a gente dá aquilo que a gente pode sem cobrar nada de volta, porque isso também é caridade. Quando a gente dá o que tem e a gente não cobra e não espera nada de volta, nós também estamos exercendo a lei do amor e da caridade. E aí, isso também é uma lei de Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo, dar à pessoa aquilo que nós gostaríamos que nos fosse dado, mesmo não esperando nada em troca, também é uma forma, é uma máxima que a gente está buscando na nossa evolução espiritual. Nós também estamos exercendo a caridade. Então, quando você dá um bom dia e a pessoa ela não te dá de volta, tudo bem. Não há necessidade dela dar de volta. Se ela der, tudo bem também. O importante é que você fez de coração. Se a pessoa ela te responder de forma atravessada, tudo bem. Às vezes ela não está num bom dia, mas ela te respondeu, tudo bem. O importante é nós respeitarmos o espaço daquela pessoa. É não nos fazermos de vítima. Ah, porque fulano me respondeu de forma atravessada. Ah, porque ciclano me olhou de forma errada. Ah, não importa. A gente não pode se vitimizar por N situações. Isso não é. Nós não podemos nos fazer de vítimas, porque nós estamos aqui em prol do nosso progresso espiritual. Porque nós fizemos um acordo junto à espiritualidade, antes de nós encarnarmos, nós fizemos um acordo junto à espiritualidade em prol da nossa evolução espiritual. Entendeu? E quando a gente busca a nossa evolução espiritual, não é dado a chance da nossa vitimização. Nós não estamos buscando a nossa vitimização. Nós viemos aqui em prol da nossa evolução espiritual. Então, quando a gente se faz de vítima, a gente está buscando uma desculpa. Para quê? Para que a gente não faça aquilo que nos é de fato e de direito fazermos. Que é o quê? A caridade. A lei do amor. Então, a gente não pode, nós não temos direito a isso, a nossa vitimização. Nós temos direito aos nossos ajustes, aos nossos progressos. Agora, a gente tem o direito do livre-arbítrio de fazermos ou não. Isso está sendo dado a nós, o nosso livre-arbítrio. Vamos fazer? Eu quero ou não. A porta está dada. Agora, eu
eu quero ou não fazer. O conhecimento nos é dado. Estamos aqui, nós temos o nosso evangelho, nós temos os nossos livros, nós temos todo o nosso conhecimento à nossa frente, para que nós possamos colocar em prática. Quando nos diz aqui, dai a César o que é de César, dai a Deus aquilo que nos o que é dele. Quando ele nos diz, amai ao próximo como a si mesmo, colocando à nossa frente a lei do amor, da caridade, da fé, e façais com o outro aquilo que gostaria que fosse feito contigo, ele está dizendo aqui, o que para você? Se coloque no lugar do seu próximo, do seu irmão. Olhe em volta. Seja empático. Não julgue. Faça com amor. Não provoque. Faça com carinho, com amor. Não critique. Então, procure com tudo isso. Se você fizer com tudo que está acontecendo à sua volta, automaticamente, o que vai acontecer? Seu padrão espiritual vai aumentar, sua vibração vai aumentar, você automaticamente vai provocar o quê? A sua reforma íntima. Por quê? Você vai mudar toda a sua estrutura e você vai mudar, porque inicialmente nós, quando a gente vem, como a gente está no mundo de provas e expiações, a nossa base, quando a gente vem para cá, ela é negativa. Mesmo que nós tenhamos os nossos conhecimentos de reencarnações passadas, com a nossa evolução espiritual, muita coisa negativa a gente traz. E ela aflora de uma facilidade muito grande. Então, para que nós tenhamos a facilidade, para que nós tiremos as bases negativas do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da inveja, é necessário que nós coloquemos o nosso conhecimento espiritual em prática, para que a gente possa começar a fazer a nossa reforma íntima, com todo esse conhecimento que nós temos, para que aí sim a vibração nossa melhore, para que a gente possa fazer a nossa evolução espiritual, para que a gente possa acompanhar a progressão espiritual e a progressão dos mundos, para que tudo isso ocorra de forma harmônica, para que a gente possa aceitar o convite para a transformação, para essa reflexão, para que ela possa acontecer de forma contínua, entendeu? Para que a gente possa melhorar a nossa postura junto ao mundo espiritual, para que essa nossa reflexão e a nossa postura enquanto espíritas possa ocorrer de forma digna, de forma definitiva, e não de forma simplesmente falada. Eu sou, eu estou mudando, e ela não ocorra simplesmente da boca para fora. Ela tem que ocorrer de forma íntima, verdadeira. E ela tem que ocorrer em 24 horas, o tempo todo, porque as coisas, essas nuances, elas ocorrem o tempo todo. Essas provocações ocorrem o tempo todo. Para quê? Para que a gente fique o tempo todo em vigília. Para quê? Para que a gente possa estar colocando em prática a lei do amor, da caridade. Para quê? Para que a gente vá fazer com os outros, com nossos irmãos, aquilo que a gente gostaria que fosse feito com a gente. Para que a gente dê a César o que é de César, para que a gente dê a Deus aquilo que é de Deus. Para que a gente lembre, os deveres nossos materiais, eles estão
intrinsecamente ligado aos nossos deveres espirituais. Por quê? Quando eu vivo em uma sociedade, eu não posso simplesmente desvincular com os deveres espirituais. Por quê? Se eu vivo numa sociedade, eu vou fazer com aquele com a minha vizinha o que eu gostaria que fosse feito comigo. Se eu dou um bom dia para ela, é óbvio que eu gostaria que ela me desse um bom dia. Mas se ela não me der, tudo bem. Mas eu vou plantando a sementinha do bom dia, até que em um determinado momento ela vai me dar um bom dia. Mas eu também não vou dar um bom dia para ela seco, grossa. Não, eu vou dar um bom dia sorrindo, alegre. Por quê? Porque a reforma também tem que ser minha. Porque eu vou fazer com ela o que eu gostaria que fosse feito comigo. É a lei que Jesus prega aqui. Porque está aqui, ó. Ele vai condenar o prejuízo material e espiritual, moral. Por quê? Porque eu tenho que buscar no meu dever moral, na minha evolução moral, para dar a Deus aquilo que é de Deus. Dentro da minha evolução espiritual, a minha evolução moral, porque elas estão intrinsecamente ligadas. Então, meus amigos, a gente tem que ter isso bem em mente. O meu dever material, quando eu tenho que viver em sociedade, saber que eu tenho que estar ligada, pagando impostos, não é só questão financeira, porque quando a gente pensa que eu tenho que ter dever material, então dever material é questão financeira, mas não é só questão financeira, porque a primeira coisa que a gente pensa é questão financeira. Não é questão só financeira. É financeira? É, mas são a questão também de saber viver em sociedade, viver em harmonia, saber que eu tenho respeito pela ordem social, saber que eu tenho prazer em ajudar uma ONG, ajudar numa igreja, coisas simples, que também faz parte da questão espiritual, porque quando eu ajudo numa igreja, por exemplo, seja numa questão de como é que eu posso colocar para vocês, quando a gente faz uma feira de pichincha, por exemplo, às vezes lá no centro a gente faz, ou às vezes quando a gente ajuda na igreja, a gente está fazendo caridade também, cunho espiritual, entendeu? Que a gente ajuda, é questão material? Porque você vai estar fazendo doação de roupa. Quando a gente ajuda, por exemplo, com uma pessoa que vem com venda de algum produto que eles pedem para você comprar um nome, que está precisando de algum dinheiro para poder fazer algum exame, alguma coisa assim. Ou seja, qualquer tipo de ajuda que a gente faz, precisa do dinheiro. Quando você vê que é questão de saúde, alguma coisa assim, que alguém oferece e você vê que alguém está ajudando, é questão financeira, mas tem a questão da ajuda também. Às vezes você está ajudando aquela pessoa que ela se sente grata, tem a questão da ajuda espiritual também. Então, está tudo intrinsecamente ligado. Então, gente, a gente tem que pensar nisso, que quando a gente tem a questão material, a questão espiritual está junto. Então, quando eu falo equilíbrio, é que quando a gente vive em sociedade, a questão espiritual ela está junto. Então, sempre pensamos nisso. A nossa reforma íntima, ela está ligado quando a gente gera empatia, quando a gente diz, não, eu vou fazer com o próximo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, mesmo que num primeiro momento eu não receba da mesma forma, e buscar sempre, através do nosso conhecimento, a nossa evolução espiritual, ela tem que ser sempre vir na frente. A nossa evolução espiritual, ela tem que vir na frente. Mas não
desequilibrando a parte material, tá? Então, é isso, meus amigos. Espero que eu tenha colaborado com o nosso evangelho de hoje. E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser colaborar com alguma colocação, sinta-se à vontade com o nosso estudo de hoje. Agradeço a todos pela presença do estudo de hoje na quarta-feira. Obrigada, Luciene. Eu vou parar a gravação aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, contribuir de alguma forma, fique à vontade.